Olá pessoal, fazendo aqui uma leiturazinha rápida aqui do livro Lázaro Redivivo, pelo espírito Humberto de Campos, Francisco Cândido Xavier, aqui no item 30, chama-se Intercâmbio. Eu vou ler para vocês aqui, interessante essas colocações aqui. Diz aqui o seguinte: cada criatura tem as companhias espirituais que lhe influenciam a vida. Afirmados os antigos: dize-me com quem tu andas, e eu te direi quem és. Atualmente, com os novos conhecimentos que felicitam os homens, poderíamos dizer: dize-me o que fazes, e eu te direi com quem andas. O que a gente anda fazendo, né? Aí vai dizer com quem a gente anda. Há companheiros invisíveis de todas as expressões. Presentemente, em face das realizações espiritistas, somente os médiuns confessos são considerados pessoas de convívio com a espiritualidade. Entretanto, a verdade é que ninguém foge à regra. No lar, no trabalho, dentro das luzes do dia e das sombras da noite. Atuam os mortos sobre os vivos, como os vivos atuam sobre os mortos. Onde, porém, mais se patenteia a técnica da inspiração é justamente no círculo dos que escrevem. Por isso mesmo, é mais que ilógica a crítica desfavorável de escritores e jornalistas diante dos fenômenos das manifestações além-túmulo. A estranheza dos beletristas, das pessoas que fazem obras literárias, que se julgam senhores absolutos da arte de expressão, é sintoma de presunção ou burrice. Desde a Grécia, temos no mundo a história das 9 filhas invisíveis de Júpiter, que presidiram as artes liberais, orientando-lhes as realizações. E homem algum que se consagre ao altar do pensamento desconhece a imperiosa necessidade de absorver as inspirações que o cercam. A profissão das letras é a que oferece maior oportunidade de observação nesse sentido. A elaboração das ideias para os milagres do verbo fecundo não dispensa as criações espontâneas, em que os semeadores da beleza imortal lançam o sopro dos sentimentos divinos. Toda alma, no campo da meditação, é um canteiro de possibilidades infinitas à semeadura espiritual. Então, todos nós trazemos ornamentos interiores, nós trazemos muito material interior relacionado àquilo que a gente faz, aquilo que a gente coloca, aquilo que a gente escreve. Esse intercâmbio, ele é o tempo inteiro. É de lá para cá, é daqui para lá, não é isso? O próprio Cristo, de tanto em quanto, retirava-se para a solidão de si mesmo, com o propósito de ouvir o Pai no grande silêncio. Os discípulos, atormentados pelas perseguições e fustigados pelo suplício, concentravam-se em si mesmo, abstraindo-se do exterior e buscando a palavra do Mestre na esfera silenciosa do coração. Simão Pedro afasta-se do túmulo de Jerusalém, no santuário da prece, e ouve-lhe a voz, utilizando a audição da consciência no êxito do apostolado sublime. Madalena reencontra-o, a fim de reerguer o espírito vacilante. Paulo de Tarso é chamado por ele, por Jesus, na estrada de Damasco, dedicando-lhe para sempre o coração valoroso. Ananias, o discípulo humilde, recebe-lhes as advertências para o bem. Mas não necessitamos recorrer exclusivamente à vida dos fiéis seguidores de Jesus. A existência de todas as criaturas permanece repleta de influenciações de natureza invisível. Alighieri não fez obra de pura imaginação ao escrever a Divina Comédia. Amigos intangíveis da terra arrebatam-lhe a alma, oferecendo-lhe informações das esferas espirituais imediatas ao mundo sombrio, embora o poeta condicione as visões à sua época, ao meio de seus estados psíquicos. Tasso sente-se tomado de influências estranhas ao grafar Jerusalém libertada. Milton, cego e esquecido
pelos contemporâneos que o bajulavam ao tempo de Cromwell, sente raios divinos de inspiração na treva em que seus olhos mergulham e transmite à esposa e à filha do seu famoso paraíso perdido. O nosso Bilac, Olavo Bilac, sentia-se tocado de misteriosas forças na composição de seus versos mais belos. Cruz e Souza, o poeta negro, falam-nos de portas douradas e sacrários liriais do santuário de seu mundo interior. Mas nem sempre as companhias invisíveis são as melhores, não obstante a inteligência dos que assistem seus tutelados. Lord Byron confessava experimentar a mente ocupada por pensamentos grandiosos que não lhe pertenciam e afirmava que era preciso vazar o cérebro ou perder a razão. Todavia, os caminhos em que perseverou não foram os mais desejáveis. Camilo Castelo Branco, depois de aproveitar os favores dos amigos desencarnados que o seguiam, cooperando em suas criações mentais e desenvolvendo-as, fornecendo-lhe imagens e sugestões para os seus livros, cheios de lances dramáticos, suicida-se, revoltado ante a cegueira e a velhice. Albino Forjaz de Sampaio, literato de talento brilhante, concorda em atender ao gênio diabólico que lhe inspirou as palavras cínicas. Livro demolidor do caráter e inimigo da juventude. Antero de Quental, após escrever poemas de inspiração verdadeiramente sublime, deixa-se de empolgar pelos alvitres odiosos daqueles que lhe sopram a ideia da morte voluntária, compelindo-o a lesar a confiança divina. Não há pensamento sem origens, como não há rios sem fontes. Os dois mundos, o dos mortos e os dos vivos, interpenetram-se a todos os instantes. Os espíritos encarnados influenciam-nos nas esferas da ação. Toda vez que escapam momentânea e imperfeitamente do corpo, enquanto os desencarnados atuam sobre eles. Toda vez em que seus pensamentos se voltam para as pessoas, situações e coisas da vida carnal. É possível evitar o convívio ou conflito entre as inteligências individuais dos dois planos. E nesse intercâmbio anuncia-se cada vez mais intenso, apenas se verificando muita discrição e vigilância por parte dos desencarnados esclarecidos, que precisam manter grande cuidado na identificação de si mesmos perante os seus inquietos e precipitados amigos do mundo, os quais, no campo da ignorância em que ainda se mantém, cercado de estranha defensiva, promovem a simples fantasmas os irmãos que mudaram de casa em razão das exigências da morte. Uma leitura muito interessante, porque ela mostra esse intercâmbio. E muitas vezes pensamos que muitas coisas que a gente escreve, muitas inspirações que temos, a gente às vezes se confunde e acha que isso é um pensamento que vem de nossa cabeça. Mas há inspirações, porque o nosso mundo sutil, ele é muito vasto, ele é imenso. E as vibrações que nos atravessam o tempo inteiro nos fornece as mais diversas situações de pensamentos para que a gente consiga fazer o que é preciso ser feito em termos de atitudes, de comportamentos, de situações que nós precisamos resolver durante o dia, na nossa vida. Então nós somos inspirados o tempo inteiro. E essa leitura, ela fala sobre o intercâmbio. O Chico, através do nosso grande amigo Humberto de Campos, fala claramente sobre as questões da escrita, né? Ele se refere aos poetas, aos escreventes de livros, mas ele deixa muito claro que as influenciações que nós muitas vezes pensamos não ter, elas existem. Não para nos deixar como se fossem bonecos manipulados, não é isso. São sugestões. A escolha de fazer, de escrever ou não, é nossa. Então cabe a nós a gente educar-se na forma de pensar, que é justamente para tentar trazer para nós
aquilo que é bom. Então, quando a gente fala no desenvolvimento mediúnico, quando a gente fala nas questões de você estar um pouco melhor, estar buscando situações melhores, é simplesmente para que a gente consiga aproveitar as boas inspirações, as boas intuições e dispensar aquilo que de repente não vai valer a pena. É uma luta diária, é uma luta constante e não é fácil. Mas a gente consegue, a gente vai tentando acertar. É assim que tem que ser. Um abraço a todos aí, fiquem na paz, Deus abençoe a todos. Valeu, gente!